Estamos no ar, canal Bibanda, fronteira de Malawi, distrito de Milange, província da Zambésia. Irmãos, fala aqui com Ambatire Johanny Bande. Hoje trouxemos uns casos, revelação dos casos muito importantes que vocês vão ouvir neste momento. Neste momento trouxemos caso de presidente Yusuf Mohamed da Renamo, e também trouxemos o caso de Vinácio Mondelani, e trouxemos o caso de doutora Marisa. Todos importantes, são casos grandes, muito importantes. Aqueles que sabem que nós estamos aqui neste momento, neste canal, antes de nós irmos muito longe, pode pisar like aqui embaixo. Nós precisamos só like para que nós termos mais informação, mais like. Se você não fazer like, não vamos ter mais grande informação, porque nós informamos todos o que está acontecendo aqui em Moçambique. Neste momento, vamos agora ouvir o caso da Renamo, como que fala o presidente Yusuf Mohamed. O presidente Yusuf Mohamed está a ameaçar o partido Frelimo, está a ameaçar a Frelimo, a dizer que a Frelimo está a brincar com a Renamo. Totalmente ele pode voltar no mato, ele pegar arma, começar a disparar. Isso é de surto, para que não tem o povo que precisa esse tipo de comportamento desse. Qual é o tipo de presidente esse que vai querer anunciar de voltar no mato para pegar arma? Vocês estão vendo que isso é normal? Significa que Yusuf está bem ou está doente? Porque nós não podemos aqui em Moçambique aceitar essas brincadeiras de querer um presidente que é do partido começar a ameaçar o governo por causa de arma. Nós não queremos arma em Moçambique, já estamos cansados. Usa a sua política, bocalmente como que faz o líder Vinácio Mondelani. Vinácio Mondelani está a usar apoliticamente, não usando arma, não. A arma não ajuda. E Vinácio Mondelani está a pedir que não quer arma, não quer que Aligueu use arma para matar pessoas. E você está a querer voltar no mato porque a Frelimo não está a fazer bem para você. Então, totalmente, isso é repúdio de todo moçambicano. Então, vamos ouvir o que ele falou, o Yusuf Mohamed, neste momento, como ele estava reagindo. Não pode ficar com a sua mente atrasada, a pensar que por termos feito a entrega da última arma, já pode nos pisar em cima das nossas cabeças. Porque o presidente da Câmara, em 1994, fez a entrega das armas. Mas quando há uma opressão, humilhação, isso obriga-nos a ir procurar onde podemos encontrar esse instrumento. Mas não estou a dizer isso para as pessoas pensarem que eu vou procurar esse instrumento, porque esse instrumento eu já entreguei. E isso é para convidar a Frelimo para que não volte mais a usar aqueles meios que usou no passado. A Frelimo não pode ficar com a sua mente atrasada. E já ouvimos, irmãos, que falou Yusuf Mohamed na promessa de querer que ele tem direito mesmo de querer levar mais armas, continuar a voltar no mato para o descontente dele. Eu não sei qual é a política que tem essa senhora. Essa senhora, a política dele é falso. Muito falso a política de Yusuf Mohamed, muito falso. Ouvimos bem que ele disse, ele falou abocadamente, a dizer que não pode ser que perder a mente a Frelimo, a dizer que já a Renamo já não pode voltar a levar arma a combater. Sim, de fato eles entregaram arma, mas outras armas ficaram com ele no mato. Isso deve o governo saber bem e chamar o Yusuf e perguntar onde é que guardou as armas, que ele quer voltar mais no mato para ir combater arma, enquanto o povo já está cansado com este tipo de combate de arma. Desculpa muito, nós não queremos esse tipo de comportamento de um líder a falar de armas. Nós isso não queremos. Porque não gostamos de um líder ficar a falar coisa de armas ou de querer matar pessoas. É por causa que nós estamos em revolta com a Frelimo, por causa que a Frelimo está a matar. Porque nós não queremos alguém que mata a pessoa, nós queremos união organizadora.
Totalmente também que queremos o governo que está a governar o país deve ter a senso de sentir pena que essa pessoa não pode morrer. Mas o governo que já sente assim, que está cheio de tambor, de sangue, isso não é o governo que nós estamos a precisar. Todo Moçambique está revolta por causa de assassinato, sequestro, de vender de drogas, o que é muita coisa que nós não queremos. Então o Yusuf também veio a falar sua chatice aqui nesse Moçambique. O Moçambique não precisa dessa tua boca só, Yusuf. É preciso ter calma com essa tua boca. Nós não precisamos de arma mais. Nós não precisamos de arma. Aqui está a falar na página, na página de YouTube, a vinda já na fronteira de Malawi, distrito de Milange, na província da Zambésia. Já continuamos mais com esse assunto, vamos debater esse assunto e também vamos compartilhar esse assunto, ouvirmos o que está acontecendo. É verdade que Yusuf está falando a verdade, de dizer que ele pode levar arma, voltar no mato, sozinho também está a repudiar, a dizer que não estou a dizer que vou levar arma, voltar, mas sem vergonha. Sabe, só uma pessoa só que faz coisas sem vergonha. Isso que não é precisado para dizer. É por causa que você destruiu o partido do Renamo, por causa do seu comportamento. A juíza não funciona totalmente como pode ser. Deve ter cuidado, irmãos, da sua palavra. O povo está contra com suas palavras. Obrigado muito por essa informação, já que estamos a subir mais escalana, a irmos para cima, já vamos ouvir, e também a doutora Marisa, como disse, a falar com o presidente Chapo, e também como ele comentou, a doutora Marisa, neste momento, neste canal BBB Banda, Fronteira de Malawi, está no ar mesmo a informar toda a informação, todos de Moçambique, para entender e saber e ouvir o que está a dizer o nosso país, o que está acontecendo no nosso país. Totalmente, a Marisa sabemos, está aqui no ar, ela. Era provável que esta conversa de hoje fosse direcionada, mas prefiro não direcionar porque eu presumo que as pessoas tenham capacidade de perceber certas coisas. O assunto aqui do momento são essas regalias dos mais velhos. E apareceu um jovem, foi entrevistado por um jornalista inexperiente, tendencioso, e dizia que ele não vê mal algum nessas regalias dos antigos presidentes. Afinal de contas, eles representaram Moçambique ao mais alto nível. Se representaram Moçambique, os moçambicanos lutaram pelo povo moçambicano. Atenção, alto lá. Eles não representaram Moçambique a custo zero. Eles não representaram os moçambicanos além da fronteira a custo zero. Por essa razão que nós temos membros do partido no poder que lutam, que vão se matando todos os dias, que é para ascender cargo de chefia, porque eles sabem dos ganhos que esses cargos de chefia têm. Não vão me dizer que na altura, quando o presidente Guebuza estava no exercício das suas funções, o fazia a custo zero. Não vão me dizer que na altura, quando o presidente Chissá era presidente a custo zero. Os outros, então, nós agora não podemos ter esta missão, temos que pagar essas pessoas, porque outrora exerceram cargo de chefia que beneficiava eles mesmos. Nós é que mandamos para eles serem presidentes. Nós fomos bater às suas portas para dizer: olha, meu senhor, vai lá candidatar-se. A pessoa por si só, na sua casa, no seu partido, levantou, acordou, por livre e espontânea vontade, foi submeter a sua candidatura à presidência. Afinal, não era para ser eleito, foi eleito. Se os homens não tivessem saído das suas casas para candidatar, obviamente que ninguém iria o eleger. Seria um desconhecido. Então, a ação ou o trabalho que eles fizeram outrora não foi grátis. E não foi mesmo. E ainda o jovem acrescenta: é necessário sim essas condições para que eles continuem a lutar pelo Moçambique. É? Então temos que pagar os mais velhos para continuar a lutar por nós. Lutar em que sentido? Se eles não conseguiram lutar por nós, vão lutar agora? Vão falar para o Moçambique agora? Não. Para mim, quando um jovem vem defender este tipo de brincadeiras que os mais velhos fazem, isto é razão para dizer que estamos a precisar de tratamento mental. Porque essa decisão do presidente impostada pelo Conselho Constitucional acerca dessas regalias, isto não aniquila somente o indivíduo,
Isto está a aniquilar mais de 30 e tal milhões de moçambicanos. Está a vir um jovem para olhar isto bonito e alguém dizia, olha Marisa, se o senhor tal fulano, alguns indivíduos também, alguns mais velhos aqui em Solo Pátrio, que nós pensamos que o juiz está no lugar, às vezes não gostam de ser intervalo. Parece ter anomalia psíquica. Às 12 horas pensam isso, às 15 aquilo. Mas quem é tal fulano na fila do pão da padaria Lafontes? Quem é? Mas quem é? Depois estamos a ver o presidente empossado pelo Conselho Constitucional a exortar o povo a aderir ao transporte público. Contraditório isto, não? Então o mais velho está a oferecer 8 viaturas. Alguém que está na quinta idade, né? E nós temos que deixar nossos bebêzinhos aderirmos ao transporte público. Mais velho, está contraditório isto aqui. E outro elemento, estão toda hora a cantar todos os dias vossas músicas. Aquele senhor então porta-voz do governo é o outro. Qualquer coisa em visa. Está toda hora a gritar, porque não temos divisa. O cofre do Estado não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para oferecer a pessoa. Ouvimos de tudo que falou Mama Marisa, todos estávamos a ouvir, a escutar que Marisa estava a falar ao governo, a dizer, a dar opinião ao governo. O governo já sabemos que o governo está a trabalhar sim, mas totalmente outra parte falha. Porque a falha que vê é por causa das coisas que está acontecendo em Moçambique. Não há aquilo normal que Moçambique podia fazer. Moçambique merece fazer boas coisas. Merece fazer boas coisas que continuam mesmo assim. Nós estamos a falar isso porque sabemos o que a Frelimo está a precisar. A Frelimo precisa que todos nós podemos ser uns mandados que não pode ter terminar. O mandado que não pode ter terminar, o mandado para sempre. A Frelimo precisa ser mandado mesmo para no fim todos, aquele que foi na Xingueia, que foi em Tanzânia, aquele que foi no combate, todo deve ser presidentes. Isso não vai acontecer em Moçambique. Se fosse que a Frelimo estava a mandar bem, a Frelimo tinha a orgulho de mandar totalmente o povo gostar, era mais ou menos, mas é 50 anos que a Frelimo não faz nada. Ninguém que pode aceitar que a Frelimo ainda continua a mandar. É preciso que eles entreguem a pasta a outras pessoas para também vermos o favor de outras pessoas. Aqui vimos muita gente estava a falar que Venâncio Mondlane foi tirado de imunidade, Venâncio Mondlane foi quer ser julgado, que muito bem. Vamos ouvir sozinho ele a falar, para que isso de falar outra pessoa não é conciliável e também de ser anunciar outra pessoa não é conciliável, porque nós ativistas falamos coisas que não ouvimos, que não soubemos, só aumentar coisas que não têm sentido. É que nós, esse canal é de Bibanda, repudia os ativistas que não falam verdade, que não falam coisas verdade. Se sendo coisa da política, vamos falar verdade para que o governo também saber o que nós estamos a dizer. E também todo o população em geral também saber o que nós estamos a dizer. Se estamos a falar coisas de mentira, não fica, as mentiras também voltam para si. Vamos ouvir Venâncio como ele está a dizer. Vamos ouvir ele. Também esta componente legal e também de nós interpelarmos as instituições que têm de fato poder concreto de parar com isto. Uma coisa é nós fazermos comentários peregrinos, não é? Nas nossas redes sociais, outra coisa é nós acionarmos instrumentos que podem em concreto transformar a situação. Então é este exercício que nós fizemos. Tem 3 documentos submetidos, um para a Procuradoria, outro para o Provedor, para a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade destes 2 decretos, e também um pedido à Procuradoria para intimar ou notificar o Presidente da República para mostrar a tal tabela oculta das ajudas de custo que ninguém conhece, não é? Portanto, isto é extremamente importante. Agora, um comentário, talvez, se me permitirem, genérico. Não propriamente um comentário legal, mas um comentário político sobre isto. Queria só dizer o seguinte. Primeiro, nós estivemos aqui a fazer a contagem só dos direitos que têm a ver, tudo que tem a ver com valores monetários ou então questões materiais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direitos que estão estipulados lá. Desde a habitação de luxo, a proteção permanente da Casa Militar. Você já não é presidente, mas tem proteção permanente da Casa Militar. As chamadas 8 viaturas renováveis em cada 5 anos. Tem um seguro de saúde privado.
tem assessores até quando viaja, portanto, vai dar uma volta às Bahamas, vai dar uma volta às Maurícias, também carrega os seus assessores também para irem consigo ir nadar nas piscinas. Tem também aqui um subsídio de férias, falado de 30 dias, que é disfarçado de ajuda do custo. E tem também a famosa tabela secreta do Presidente da República em exercício, que nunca foi divulgada ao povo. A nossa questão é a seguinte: por que razão é que estamos a aumentar regalias, privilégios, criando novos privilégios para uma determinada classe, que na verdade foi a classe que levou este país à bancarrota, que levou este país à miséria? São os principais responsáveis da miserabilidade deste país. E nós criamos um estatuto especial, direitos especiais para eles, quando temos uma realidade bastante triste neste país. Nós já temos classes profissionais dentro da função pública e já têm os seus direitos que já foram legislados. E estão há anos, pelo menos conheço uma classe que está há 13 anos, um assunto que eu estudei muito bem, está há 13 anos sem metade dos direitos que vem no seu estatuto satisfeitos, que é exatamente a classe profissional dos médicos. Desde 2013 estão na luta por causa dos direitos que constam nos estatutos médicos. E até hoje não foram satisfeitos mais de metade desses direitos. Mas nós estamos a criar novos direitos para a classe que até desgraçou esses próprios médicos. Temos ainda mais. Temos a classe dos magistrados. Os magistrados até hoje é uma das classes que está constantemente reclamando. Boa parte dos direitos dos magistrados não foram satisfeitos. É por isso que é difícil nós encontrarmos magistrados que vão às missões, aos distritos, por aí fora, porque boa parte dos subsídios que têm a ver com isolamento não são cumpridos na área judiciária. Temos também professores. A luta dos professores, uma luta, digamos assim, que até já com barbas brancas, que hoje até são recebidos com gás lacrimogéneo, com agressões, com perseguições, que já têm direitos legislados, mas não são cumpridos. Pelo contrário, do pouco que eles têm, ainda já é roubado o pouco que têm. Uma vez eu dei aqui uma conferência de imprensa que mostrei os valores que são retirados dos professores todos os meses, supostamente para o tal subsídio de saúde deles, né? Assistência médica e medicamentosa e o tal subsídio de funeral, que já é retirado uma percentagem de 1,5 todos os meses. Que ao longo do ano o governo arrecada mais de 500 milhões de meticais tirados a partir do desconto de salário dos professores. Mas todos os outros direitos dos professores não são satisfeitos. Para além dos professores, os funcionários públicos no geral, os militares, como vocês sabem, muitos deles até estão no teatro de guerra, nem ração de combate têm, não têm equipamentos, não têm munições, estão totalmente entregues à sua sorte. Os polícias, até incluindo os polícias da própria UIR, né, que nós já vimos várias imagens, que sem alimentos, até alimentarem-se de cobras, porque não têm alimentos. Então, nós temos tudo isto. Estas classes todas aqui que eu me referi, que os direitos já estão legislados, mas não cumpridos. Salários hoje, vocês têm reportado sempre, sistematicamente na função pública são atrasos sistemáticos, são todos os meses. E penso que era importante também partilhar convosco um dado aqui importante em relação a isso. Todos os dias 14, os altos dirigentes do Estado recebem o seu salário e os seus subsídios. Não sei se vocês sabiam. Os outros funcionários recebem quando calha. Normalmente, depois do Ministério das Finanças fazer o balanço da coleta dos impostos. Os funcionários públicos recebem salários atrasados porque o Estado está tão debilitado, tão fraco, tão falido e fracalhado, que tem que ficar à espera de contar o que recolheu dos impostos para depois começar a pagar o salário dos funcionários públicos. É esta a razão fundamental
fundamental dos atrasos. Mas no dia 14 de cada mês, há um grupo privilegiado que recebe em primeiro lugar. Os altos dirigentes recebem, não há atraso nem de subsídios, não há atraso de salário, não há atraso de nenhuma regalia, não há atraso de nenhum privilégio. Os outros depois que se virem. Então, como é que numa situação destas, um país fracassado, falido a este nível, nós estamos a criar novos direitos, violando a própria Constituição, usurpando funções exclusivas e competências exclusivas da Assembleia da República e criando, digamos, até determinados privilégios secretamente. Como vocês sabem, estes dois decretos foram aprovados de forma secreta. O Conselho de Ministros, nos seus habituais briefings da terça-feira, nunca apresentou nenhum destes decretos. Graças ao trabalho da nossa imprensa, e aproveito aqui para felicitar, estamos ainda na semana de jornalista, no mês de jornalista, e graças a esse trabalho, estes decretos vieram ao público. Em princípio, estes decretos eram para se tornarem secretos e ocultos, para que nenhum de nós viesse a saber. Já percebemos tudo que o Venâncio Mondlane ficou apontando, ele está a informar o que está a fazer com o governo. O governo deste momento, o governo de Chapo, o que está a fazer, muita coisa faz em secretamente, não vai no parlamento, não vai no conselho, quando vai ser que tudo ele faz da maneira que ele pensa. Vamos terminar. Então, subjetivo. Nós trouxemos aqui o objetivo. Trouxemos a lei, trouxemos o decreto e confrontamos o decreto com aquilo que é a Constituição da República. Quais são as competências do Conselho de Ministros versus competências exclusivas da Assembleia da República? Nós confrontamos isto. Isto é algo objetivo, não é matéria para se ficar a debater horas e horas. Isto é por isso que nós estamos a remitir ao Procurador-Geral da República e estamos a remitir também para o provedor. Por último, ainda, comentários. Acho gravíssimo como é que o Presidente da República, sendo alguém que estudou direito, supostamente, como é que não tem consciência do que diz a Lei da Probidade Pública. A Lei da Probidade Pública, né, Lei 12/2024, foi revista nessa altura, é extremamente clara. Como é que nós tomamos decisões em situações em que o nosso próprio interesse está em jogo? Isso já está claro. Esta lei já existe desde 2012, houve essa revisão de 2024, e se vocês quiserem, até vou ler para vocês perceberem que, do ponto de vista ético, moral, o próprio Presidente da República demonstrou ou encabulou ou então fez o direito com algumas deficiências. Como eu dizia, o artigo 20 da Lei da Probidade Pública, ele diz o seguinte: o servidor deve abster-se de participar. Veja só, não é decidir, só participar. Deve abster-se de participar em quaisquer processos decisórios, incluindo na sua fase prévia de consulta. Isto é, o assessor do presidente pode querer agradar o presidente dando-lhe privilégio, ir lá soprar, podemos te dar. Ele tem que se abster de ouvir esse assessor. A Lei da Propriedade Pública não lhe permite isso. Deixa-me só completar. Na fase prévia de consulta e informações nas quais a sua vinculação possa ser afetada pela decisão final e criar dúvidas sobre a sua imparcialidade. Então, isso significa que devia ter sido o próprio... É isso que o Venâncio Mondlane ficou a contar do nosso governo neste momento. Nós não temos muita coisa a contar neste momento, estamos a despedir. Canal Bibanda, estamos a ir embora no ar, já estamos a descer para baixo. Já até mais logo nós estaremos juntos. Parece que totalmente estaremos outro dia. Bye, 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 bye. Boa escuta, muito obrigado.